This meeting is being recorded. Gente, estamos lá, começando aí mais um Syncap semanal do Ciclo Originário, tá? Hoje, dia 7 de abril, né? Já estamos aí no super início do mês de abril, com a rodada, né? A primeira rodada do projeto, da iniciativa Regen Rio, comendo solto. O negócio tá bonito, as pessoas estão super interessadas, elas estão de fato até organizando encontros presenciais, né? Não rolou, era para ter rolado ontem um encontro presencial, num dos projetos que está inscrito, né? Aqui no Rio de Janeiro, mas por causa do alerta de tempestade, o pessoal preferiu fazer só online. Eu particularmente, acabei não conseguindo chegar junto, porque domingo foi basicamente dedicado no aniversário dos meus filhos, o nível deles. Mas, pô, tá super bacana, tá assim, sabe, o pessoal tá se apropriando mesmo, tá uma energia muito incrível mesmo. A gente vai dar uma browseada, uma navegada para vocês verem como é que estão os projetos, como é que estão as contribuições, né? Para compreender como é que está. Tem, obviamente, todo um cronograma já estabelecido, né? A gente vai também fazer uma conversa sobre isso. E hoje eu vou também fazer o registro de um material que eu acho que foi basicamente o Cauê que gerou, né? De como as pessoas podem convidar outras pessoas, né? Para poder fazer esse onboard, né? De abrir uma carteira MetaMask, entender como é que, né? Você se qualifica para poder fazer uma contribuição na rodada, enfim. Eu vou dar um browse nela e vou deixar o link aqui no chat e também no post que eu vou fazer ali no Telegram do Rerê, né, na interface com a Greenpeace Brasil. Então é isso. Tirando isso, tem muitas novidades para variar, sempre tem novidades, a gente vai explorar para a semana, né? Mas antes da gente falar de tudo isso, as novidades, fazer os updates, enfim, vamos começar por o que a gente sempre faz aqui, que é um check-in, para dizer como é que você está chegando, e em seguida de um update gerativo, né? Então, meu check-in estou chegando aqui, eu diria que hoje numa frequência 110, paquerando ali com 220, tá? Tô leve, né? Tô vibrando bem no campo aí, as coisas amanheci bem, né? Dormi bem, então acho que essas coisas são importantes. E em termos gerativos falando, eu acho que estar com meus filhos ontem, né? E foi muito significativo e em especial com o apoio, né, e suporte da minha namorada Vânia, foi muito importante assim, para mim. Então, o coração bateu forte de múltiplas formas e, né, a gente sente aquela regeneração bacana, foi muito legal mesmo. Então, acho que, apesar de, sabe, de todas as quedas de energia elétrica que estão tendo aqui no Rio de Janeiro, alerta de tempestade, então, para mim, o final de semana acabou, sabe, muito legal dessa forma, assim, chave de ouro. Entendeu? Então é isso. Esse é o meu check-in, update diretivo. E eu passo para você, Vitor. Fica à vontade para você fazer também, querido. Perfeito, show de bola, hein, Vini? Começando bem a semana aí. Bom, pessoal, eu chego bem, estou bem animado nos últimos dias, assim, acho que minha rotina tem se sintonizado muito bacana com as novas tarefas, com os novos universos que eu estou tendo contato ao longo desse ano. É, eu estou, para mim, hoje é basicamente feriado, né? Então eu estou nessa vibe. Amanhã é aniversário de Santo André. E aí, como a nossa faculdade aqui, a UFBC, ela tem campus tanto em São Bernardo quanto em Santo André, quando tem o feriado em uma cidade, a outra também é beneficiada. Então, o aniversário é amanhã, mas a gente já não tem aula hoje. Então, eu estou aproveitando para dar um gás aí e resolver todas as pendências aqui e estudar também, tirar aquilo lazer. Então é isso, tô bem animado, saiu um solzinho agora para dar aquela esquentada, aquela animada, e vamos para aí, vamos se atualizar. Maravilha, 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 maravilha. Vamos, vamos começar então. Eu vou fazer a famosa compartilhamento de tela, né? E rapidinho, deixa eu só já deixar no esquema aqui. E a gente já começa. Deixa eu aqui ficar sintonizado aqui no onde que é importante, que é no Rerê. Ciclo originário, beleza. Vamos lá. Compartilhar a tela aqui. Quando abrir, você me fala aí, querido. Fechou. Aí tá rodando.
Foi? Foi, né? Então, gente, vamos lá. Vamos começar pelos updates, né? Depois a gente joga um bom tempo para fazer o registro do Regen Rio, tá bom? Bem, com relação aos updates, nós temos aí o Sync Local 2025, né, que está rolando, né? Eu vou falar um pouquinho do Sync Local, vou falar um pouco da dinâmica dos mapeamentos que estão acontecendo, né? A segunda leva, que está inicializando. Vou falar que houve uma mudança, né, Victor, da dinâmica de cocriação da Wiki Raiz do Rerê, mais o agente de A, de quarta para terça-feira, às 15 horas. Vamos comentar sobre isso, por causa aí de um curso, né, de inglês que, se eu não me engano, o Christian vai começar a fazer, Isso. e uma vivência, né, em inglês. Né? E a tabulação do levantamento para se gerar o primeiro remarca de rede. Enfim, vamos começar então aqui pelo ciclo local. A semana deve rolar, eu acho que o oitavo, perdão, o que eu fiz aqui? Essa semana deve rolar o oitavo SIC de pareamento, né, entre o Braz da Oca Terra Vila Local, né, com o Thiago Rossi, da Natureza das Coisas, que vem matriciando, né, como a gente consegue empreender em rede a partir das lentes paradigmáticas do Rerê. E esse é um blueprint muito importante, muito significativo para esse protocolo cybercultural, né, que almeja, como você sabe, no longo, longuíssimo prazo, dar vida a uma camada cibernética chamada Web3 Regen. Né? Então, está sendo muito rico mesmo, não dá aqui para resumir isso. Tá? Por mais capacidade de resumo que eu tenho, que eu possa ter, que eu não tenho, às vezes eu consigo sintetizar, às vezes não, eu sou muito prolixo, às vezes eu vou para vários lugares, enfim. Então, vale muito a pena chegar junto para entender como é que essa exploração está acontecendo. E ela não vai ficar ali só, né, no pareamento, no espelhamento de pareamento entre o Braz e o Thiago Rossi. A gente vai marcar também com o Israel, que está em Minas, e vamos marcar com o Pablo, que está na Bahia. Tá? Então, a gente já tem essas duas dinâmicas aí para. Aí vai aumentar a complexidade, né? Porque vão ser mais pessoas e mais projetos. Então, isso, ou seja, uma dinâmica paulatina e gradativa, né? De geração de espelhamentos e pareamentos entre pessoas e projetos, né? Entre pessoas e projetos, entre projetos, a partir de diferentes hiperlocalidades, biorregiões, numa dimensão local. Né? Então, é por isso que chama-se Sync local. Né? Então, essa quinta-feira agora vai acontecer a partir de 16h30, se eu não me engano, vou estar confirmando direitinho, a gente vai fazer a chamada, isso está acontecendo. Legal? Então, é isso. Fica só ligado que é toda quinta-feira, a princípio, né, está acontecendo essa dinâmica. E aproveitando, não está nem aqui, mas eu posso falar, toda quinta-feira também, Vitor, a gente está fazendo um mapeamento contextual, tá? Para trabalhar, né, o projeto Florestas Ponto Social do Gustavo Gonçalves, para ele conseguir receber, participar das rodadas de pré-investimento de semente, investimento de semente, de um blockchain que está chegando no Brasil chamado Stella, que é um blockchain camada 1. Né? Ele também é compatível com o ecossistema do Ethereum. Né? E o próprio Gustavo Gonçalves se transformou num embaixador, né? Um dos embaixadores, não tem o embaixador, tem um dos embaixadores aqui no Brasil. Então, a gente está fazendo uma movimento que está ficando uma coisa incrível, que a gente está conseguindo levantar tudo que é importante, quais são as demandas, o que precisa desenvolver. A gente vai ter que fazer um deck, uma apresentação disso, porque vai participar, né? A apresentação, vai ter um demo day para participar disso. Em suma, está muito legal. A priori está acontecendo toda quinta-feira às 19 horas, tá? Então, ou, às vezes mais cedo, às vezes às 19. Tá? Então, fica ligado aí que eu nem coloquei aqui, tinha que ter colocado, porque eu acho que é importante. Né? Seguindo aí, dos mapeamentos correntes, nós já 19, perdão. ou às 18, ou às 18h30, ou às 19. Está variando entre 18 e 19, conforme a disponibilidade do Gustavo. Meu Gustavo. Tá, e o E outro também da nossa. É, empreendedorismo. e de acordo com a disponibilidade também, se rola ou não o ciclo local, entendeu? Da exploração anterior, semanal. Em suma. Então, a gente está. Agora eu vou passar. Você quer fazer alguma pergunta nesse sentido? Eu já posso passar direto para falar dos mapeamentos correntes aí. Eu só fiquei curioso pelo. Você falou que vai ter outro sync de quinta-feira sobre a parte de empreendedorismo, não é? Do Web3. Aí É, faltou. Você toda não comentou. quinta-feira, nem toda quinta-feira, mas basicamente às quintas-feiras, de 16h30 no horário de Brasília, a gente faz o sync de pareamento
do primeiro ciclo local do Rerê, que aconteceu com o Brás Terraveira local, lá no Lago do Manso, Chapada dos Guimarães, Mato Grosso, né? E que já gerou vários espelhamentos e pareamentos, dentre os quais o Tiago Rossi da Natureza das Coisas, né? E esse pareamento que vem servindo de referência, né, de base crítica, para a gente matriciar de como a gente consegue empreender em rede de uma forma complexa, gerando inteligência coletiva, na base do P2P, né? E como é que isso interfaceia, né, com as macronarrativas do tipo de sociedade que nos tornamos, né? Onde o agenciamento não são das pessoas, são das organizações, né? Então, a gente está fazendo esse tipo de exploração. Se você estiver curioso para conhecer, chega aí, se rolar nessa quinta-feira agora, vai ser a partir de 16h30. Foi isso que você perguntou? Foi, é que você não tinha passado o horário. Tá. Mas a gente faz normalmente a chamada direitinho aqui, tá? Nos canais Uhum. do Telegram, do Rerê, etc. Paguei a pessoas, inclusive. Bem, com relação a Florestas Ponto Social barra Estela, você compreendeu, pegou mais ou menos o espírito da coisa? Sim. Alguma dúvida? Não, Ou a gente pode seguir? não pode seguir. Eu imagino é uma nova cripto, não é? Uma É um blockchain. E não blockchain. é novo. Ele já está aí já há bastante tempo. Ele está desde 2015, 2016. É um dos primeiros blockchains públicos do Brasil, do planeta no Brasil. Do planeta junto com o Ethereum. Bitcoin foi primeiro, o Ethereum junto com o Ethereum. Então, nasceu junto com o Cardano, com o Solana, que veio um pouquinho depois, enfim, todos esses blockchains públicos grandes aí. Mas não está entre os grandes, está entre os médios. Mas ele está chegando no Brasil aí. Aí o pessoal vai fazer uma rodada de investimento para dar um up. Ou é mais. Exatamente. E a gente viu uma oportunidade de gerar uma interface ecossistêmica do RE com o protocolo Saber Cultural com esse blockchain através do projeto Flash Social do Gustavo Gonçalves, entendeu? E esse Legal. mapeamento que a gente está fazendo, que não é nem básico nem crítico, né? Ele é um mapeamento contextual, é justamente para levantar quais são as demandas e desafios que a gente, qual é o tipo de etapa que a gente precisa dar para preparar o projeto para participar dessa rodada de investimento pré-semente e semente que a Stella já está começando a fazer aqui no Brasil. Perfeito. Posso seguir? Pode. Então, tá bom. Com relação aos mapeamentos, né? Os mapeamentos correntes, a gente está aí com a segunda leva iniciando já. A gente já fez a co-inicialização do projeto Sebastianas, da Rosângela, que é aqui do Rio de Janeiro. Fizemos a co-inicialização do projeto Sapos, do Pablo, lá da Bahia. Já fizemos a co-inicialização do projeto Ecozona Autônoma, do nosso querido Ágota, né? A Gota Serena, do Thiago. Já está acontecendo. Estamos para co-inicializar, ainda para ser marcado, né? O projeto da Thaís, da Tainá, perdão, do Jogo da Agroecologia, do projeto do Brás, da Orca Terra Viva Local, o projeto do Tiago Rossi, da Natureza das Coisas, e do Edson, que tem estado mais assíncrono e desconectado do que normalmente ele fica. Eu vou até essa semana tentar falar com ele para entender o que está acontecendo. Às vezes a pessoa está passando por um momento da vida, né, que ele não está conseguindo nem ter tempo para ele, né? Então, está levantando aí para ver se ele de fato vai fazer parte dessa segunda leva, correto? É isso, basicamente, né? Então, já tem 3 sendo comercializados, e dos existentes são da Ecoindústria Modular, como você sabe, o mapeamento básico White Hat, e da Dreamland Pasteur, toda terça-feira, a partir de 8h15. Né? Então, é o que está acontecendo. Dos críticos, a gente quer retomar da Rizomar, da água florestal, que vai ficar mais no meio do ano. Vamos retomar agora. Era para ser essa semana, hein? Olha só, bem lembrado agora, eu lembrei agora. Era para ser essa semana para retomar o da Quinote Studios, né? Com o Tomás e o Pedro. Vou dar um toque neles para saber se a gente retoma essa semana ou retoma semana que vem. E é isso, gente. Tem outras coisas acontecendo? Tem. Mas, basicamente, é o que nós temos aí no fluxo de mapeamentos críticos e básicos White Hat, né? Chapéu branco. Alguma pergunta nesse sentido? Perfeito. Claro. Então, vamos lá. Agora vamos falar de uma coisa que você já está fazendo parte, né? Que é a materialização do novo framework do ciclo ordinário com a iniciação da Wiki Raiz, né? Que tem uma ligação aí com o agente de AI, o chatbot, né?
que deixou de ser às quartas-feiras, 15 horas, e passou a ser às terças-feiras, 15, né, no horário de Brasília. Em vez de eu falar, né, em vez de eu contextualizar, eu vou passar, vou dar a honra para você, meu querido, para ver qual é a sua percepção, qual é o seu entendimento dessa iniciação que a gente está fazendo, que ela é seminal, né, para estabelecer um novo marco criativo para o RE, com o protocolo cybercultural. Né? Então, fica à vontade, faz o seu registro, a sua perspectiva, e aí a gente vai finalizar falando aí do primeiro mapa de rede do RE. Tá? Que aí sim nós vamos entrar no Regen Rio, vou fazer toda a navegação. Fica à vontade aí. Bom, perfeito. Vamos lá. Sobre o nosso projeto, né, do Wiki sobre o Rerê, é um projeto que a gente está fazendo já tem algumas semanas, né, então a gente está tentando desenvolver, junto com o pessoal do Rerê, aqui, a cultura de alimentar essa Wiki, né, então a gente se junta uma vez na semana para todo mundo trazer algumas definições, e aí o mais curioso disso é que a gente acaba trazendo mais palavras para a lista de palavras que precisam ser definidas do que necessariamente respostas, né? Então, a gente traz mais perguntas mesmo, assim, vai trazer uma definição, que nem da última vez eu estava definindo o que era Bitcoin e acabei tendo a necessidade de explicar o que era blockchain, qual que era a história da criação, né, do todo o mistério por trás do Bitcoin, e essas coisas vão desencadeando uma necessidade de rede, né? Então, a gente está desenvolvendo isso. Eu acho que é um projeto que consegue potencializar a forma como a gente está distribuindo, está gerando cultura aqui no Rerê, né? Então as pessoas vão atrás de descobrir novos termos, então não necessariamente fica dependente exclusivamente do diálogo para conhecer, para poder ir atrás, né? Obviamente esse espaço aqui ele é muito mais enriquecedor, muito mais profundo na hora da gente compreender a definição das coisas, mas lá já tem uma ideia base, né? Já contribui para isso. E eu também imagino que seja uma percepção minha, que pessoas que tenham mais dificuldade de estar em ambientes como esse aqui, de estar dando a cara aqui na câmera, trocando essa ideia, de ter essa autoestima, eu diria mesmo, de você perguntar, falar assim, olha, eu não sei, né? As pessoas que têm mais essa dificuldade, eu acho que conseguem pegar uma base ali para entender e já chegar aqui, pelo menos, entendendo se é um pouco, se está um pouco na direção do que essa pessoa busca, né? Então, eu acredito que tem esse benefício também. E aí eu deixo esse convite, né? Agora faremos nas terças-feiras às 3 horas da tarde, né? Tava esperando bater esse martelo, hein? Que lá no grupo a gente ficou esperando a votação, acabei nem vendo o Ficou encerramento. faltando o Ágota, né? O Thiago da Ecosão Autônoma, mas vamos aguardar. Eu acredito que ele vai, ele vai bater esse martelo, mas fica à vontade. Então, perfeito. Então é isso. É das 3 às 4h30. Então, geralmente é uma sync bem agradável ali. A gente fica, mas da última vez ficamos contando histórias ali, né, de como tinha surgido a Wiki, né, essas coisas assim. Então tem uma troca de experiência muito interessante. Maravilha, maravilha. Então tá, agora vamos. Com relação, gente, à tabulação do levantamento para se fazer o primeiro mapa de rede, eu continuo pareado, né, com o Ágota para fazer isso. Toda quinta-feira a gente pré-marcou, né, um sync-up de 15 às 16, às vezes de meia hora, às vezes de uma hora, para a gente trocar uma ideia. Semana passada não rolou, mas ele trabalhou em cima, eu não consegui ainda ver quais foram, o que ele conseguiu evoluir, mas está ficando lindo, está ficando incrível. Tá? A gente vai fazer o design disso, vai ter uma versão em PDF, vai ser incrível mesmo. Tá? E já tem ali quase 40 pessoas, né? 40 pessoas já mapeadas, mas a gente vai manter isso de forma orgânica e aberta, né? Uma das coisas que a gente chegou a conversar semana passada sobre isso, a gente não vai fechar, né? Vai manter isso. Obviamente que não vamos desenvolver outros forms, né? Outros levantamentos, vamos evoluir isso, mas está ficando muito bacana. Bem, dito isso, vamos partir para falar do Regen Rio, né? O que eu posso dizer com relação ao Regen Rio é que nós já estamos, galera, hoje dia 7, né? Nós já estamos basicamente finalizando a primeira semana da rodada do Regen Rio, né? Que faz parte da 23ª rodada da plataforma do Gitcoin. Essa é a 20ª, chamam de Gitcoin Grants, né? GG.
23, né? Então, 23ª rodada dos grants do Bitcoin, né? GG 23. Então, estamos aí, o Regen Rio é mais do que só essa rodada, ele se propõe a gerar uma aculturação por parte dos projetos e pessoas, né? Que estão fazendo parte do total de 21 projetos, né? Estão fazendo parte da rodada. E a ideia que surgiu foi fazer essa dinâmica em 3 fases. Essa primeira fase é a rodada, a segunda fase vai ser um workshop, os projetos registrarem pelo menos 3 metas, né? Que eles previram que vão estar desenvolvendo, né? De abril até julho, né? Numa infraestrutura de Web3 DeFi, né? De financiamento interativo chamado Karma Gap. A gente vai estar fazendo um workshop para apresentar isso direitinho, como é que faz esse registro. E quem tem que chegar junto dos 21 projetos, né, vai estar acessando mais um volume de recursos, que, se não me engano, está na casa de R$ 40 mil. Uma coisa dessa vai estar sendo dividido entre, né, esses projetos aí, esses 21 projetos. Aí, na sequência, a gente vai ter mais para o final, depois dos projetos receberem, né, o que eles vão, né, cada um vai estar recebendo aí um recurso, né? Perdão, a ordem finalizou, deixa eu botar a ordem certinho. Finalizou a rodada no dia 16, vai passar uma semana aí para que o protocolo, né, faça a compensação de todas as contribuições que foram feitas por todas as pessoas, né, para todos os projetos, vai fazer o match, né, com os R$ 34 mil que estão disponíveis ali e vai verificar o que cada projeto vai estar acessando, entendeu? Aí eles fazem o payout para aquele endereço público, né, da carteira criptografada de cada projeto para receber. Depois disso, nós vamos fazer, aí sim, nós vamos fazer o workshop para fazer o registro dos projetos, que vai ter acesso a mais recursos, né? E depois disso, no final de maio, a gente vai trazer para o Brasil, pela primeira vez, uma experiência de piscina de comprometimento, piscina de compromissos, né? Uma experiência lá do Quênia, lá do continente africano. Olha que legal, né? Que um americano que foi para lá, está lá há quase 20 anos, que é o Will Rudick, né? Ele é dev também, então ele ficou sabendo como é que as etnias, as vilas, as tribos, né, do Quênia sempre geraram uma economia política não monetarista, né, que é de formação de piscina, onde as pessoas se comprometem para cuidar do comum e se comprometem para cuidar do vizinho, mutuamente, né? Então, fazem uma piscina de comprometimentos, né? Aí esse Will, né, que está lá, ele aprendeu, ele vivenciou isso, etc. Ele criou um blockchain chamado Sarafu Network, né, que é EVM, ou seja, é compatível com o ecossistema do Ethereum, e que gera uma piscina, né, de comprometimentos digital, onde você, uma vez que essa piscina é gerada, ela tem que ser especificada para quê? Ela é para isso, né? Sei lá, para dar suporte a alguém, pode ser demandas de Web3 DeFi, entendeu? E aí as pessoas se comprometem, geram um voucher e se comprometem. Eu me comprometo a fazer isso, tudo, né? E quanto mais você se comprometer, gerar o voucher e você cumprir, você entregar, mais, obviamente, que nem o Bitcoin, mais reconhecimento e reputação você vai tendo, né? Mais as pessoas vão te chamando para você poder acessar outros vouchers, etc. Então, a gente vai estar literalmente fazendo uma dinâmica dessa pela primeira vez aqui no Brasil, né? Trazendo uma dinâmica lá do Quênia. Olha que legal, né? Uma dimensão local com esses 21 projetos, né? Então, isso vai ser mais para o final de abril. É isso. Então, esse é o geralzão. O geralzão, só para ficar registrado aqui mais uma vez, o geralzão. E o que eu queria mostrar aqui, que a gente vai, quando a gente for, né, compartilhar esse Syncap aqui, é um material que o Cauê da Greenville Brasil ele desenvolveu. Material muito bom, tá? Que é um guia completo. Não sei se abriu aí. Eu acho que não. Tá no Deixa Telegram. eu abrir de novo. Deixa eu abrir de novo. E é um material que está super completinho, tá? Com todas as coisas que a gente foi aprendendo, né? Literalmente, que fazem. Porque, gente, é importante dizer que isso é a primeira vez, tá? Não é que como se o Regen Rio vem acontecendo há anos, não. É a primeira vez que isso está acontecendo. É a primeira vez que o Bitcoin disponibiliza recursos junto com o blockchain, né? Que tem recursos como a Cielo para fazer uma rodada de financiamento quadrático no Brasil. Tudo isso é a primeira vez, tá? Então, está todo mundo trocando a gasolina do avião ou combustível do avião enquanto ele voa, né? Então, isso aqui foi feito, né, com base no feedback que as pessoas foram dando, das dificuldades. Então, um guia completo, né, como apoiar e convidar pessoas para rodar da Regen Rio 23. O guia foi feito para te ajudar a convidar apoiadores e mostrar o caminho mais simples
para doar com cripto, cartão e PayPal, olha aí, né? Com segurança e passo a passo. Então, você tem a parte 1, né? Com projetos que podem convidar pessoas para apoiar, né? Aí, se a pessoa tiver celular, use a carteira Valora, aí tem tudo aqui as dicas de como fazer, né? Se a pessoa estiver no computador, use a MetaMask, aí está tudo passo a passo, né? Como é que você pode fazer a contribuição usando cartão ou PayPal? Também está tudo aqui mastigadinho, né? A parte 2 é como fazer o bridge, né? A ponte, né? No checkout do Bitcoin. Aí sim, é com relação a... Tipo assim, se você não tem um Celo, né? Você tem um token de uma outra blockchain, né? Como é que você faz a ponte para trocar esse outro token por Celo, né? Aqui está explicado como você fazer isso aqui direitinho, já usando o checkout do Bitcoin, passo a passo aqui, né? Com todas as imagens aqui, né? Eu não vou entrar no detalhe. A parte 3 é como comprar cripto para você poder contribuir. Você pode, por exemplo, né, abrir uma conta na Binance, né? Você pode usar um Picnic, que é uma exchange descentralizada ou centralizada. Agora não estou lembrado. Acho que é centralizada, é uma exchange de pequeno porte, lá do sul do Brasil, né? Ou com garantir que a sua doação conte para o match, né? Então, é importante você, pelo menos, fazer a contribuição para 5 projetos, né? Aqui, ó, o Bitcoin utiliza mecanismos anti-síbil, anti-fraude, né? Para garantir que sua doação tenha impacto total no match. Então, está aqui, apoie mais de 5 projetos, crie seu Bitcoin passaporte, né? Para atingir mais de 20 pontos, registre no Impact Miner, que tem lá umas recompensas, umas bounties, né? Que também vão acrescentar valor, credibilidade, né? Reputação para o seu impacto. Preencha o formulário de registro do Regen Rio, né? Isso aqui a gente fez um, mas está fazendo um novo. O valor exibido no MET é estimado e será recalculado após a validação. De fato, quando você faz esse processo, sabe, Vitor? Quando o próprio protocolo reconhece, já sabe a sua carteira, né? Já sabe se você já é um cara das antigas, se você já contribui. Então, tudo isso, né? Quantos pontos você tem. Então, tudo isso contribui para que aquele $1, é isso mesmo, sabe? Aquele $1,70 que você contribui, por exemplo, em Celo, né? Ou até menos. No caso do Celo, você pode contribuir em centavos, né? Eu, por exemplo, contribuí 1,7 Celos, né? Eu vou dizer exatamente qual é a correspondência, tá, gente? Eu contribuí 1,7 Celos para o projeto, para um dos projetos que está no round, né? Na rodada. Isso equivale, na época, na cotação, né? Porque a cotação ela é automática. Quase 40 centavos de dólar. E sabe qual foi o match do meu impacto? Dá um chute, né? Qual que é a unidade de medida? É uma dezena? Vamos botar em dólar. Esse 1,7 Celo equivale a 40 centavos de dólar na época, quer dizer, na sexta-feira, quando eu fiz isso, né? Na hora que eu fiz isso, o protocolo, né, do financiamento quadrático lê a minha carteira, sabe do meu histórico, sabe do meu grau de reputação, de impacto, e ele já estima, ele já coloca qual vai ser o impacto, qual vai ser o match com o fundo disponível, né? O fundo disponível, no caso, são R$ 74.000. Qual vai ser o match com o fundo disponível? Você imagina quanto foi? Dá um chute aí. Você deve ter feito parte. Foi tipo assim, eu vou perguntar, foi 2 vezes mais, 3 vezes mais, 4 vezes mais, 5 vezes mais, 6 vezes mais? Foi quanto? Umas 10 vezes mais. Mais. 50 vezes mais? Foi 20 e poucas vezes mais. O impacto foi de $8,11. Fantástico. Incrível, né? Não é difícil, né, de fazer essas coisas. Cara, é apenas você ter a disciplina de estar presente, de aprender, estar presente e incorporar isso, entendeu? Essa que é a questão. Eu criei uma carteira essa semana, foi bem tranquilinho. O que eu achei mais difícil foi de achar o link, o endereço da minha carteira, porque é um link gigantesco, eu não acreditar que era ele. Mas achei muito tranquilo, pô. Daqui a pouco eu começo a brincar disso aí, fazer uns investimentos também. Então é isso, gente. É muito simples, tá? Quer dizer, a hora que você se apropria, né? Claro, culturalmente, e você começa a navegar, né? Começa a surfar na história. Tem os links úteis aqui da Greenpeace Brasil, do Impact Miner, do Bitcoin Passaporte, do Chainlist para adicionar, né, redes da MetaMask, né? Da carteira do Valora, do Picnic dos documentos, enfim.
um modelo de mensagem para os projetos compartilharem, no caso, no Twitter, né? Eu chamo de Twitter, tá? No ex-Twitter lá do Elon Musk, né? Se você quiser, já tem aqui uma proposta, né? E é isso. Então tá bem completinho, tá? Ele já foi disponibilizado tanto no link, tanto no Telegram do Rerê, né, quanto no da Greenpeace Brasil e também no WhatsApp do Regen Rio, né? Mas quando a gente finalizar, eu fizer o post desse SINCAP aqui, eu vou compartilhar ele de novo, né? Mas eu já vou deixar com você aqui, cara, para você dar uma olhada, copiar, né? Eu já deixo com você aqui para você poder dar uma conferida. Maravilha. Bem, então é isso. Para finalizar, né, para falar do Regen Rio, vamos finalizar dizendo o seguinte, né? Na semana passada, sexta-feira, através de Rerê, né, eu venho fazendo SINCAPs especiais de acolhimento e facilitação para todo mundo, né? Para quem está chegando, para quem já está na rodada, para quem quer convidar, quem está, né, para participar da rodada, enfim. Semana passada nós tivemos um problema com queda de energia, né? Então, aí acabou que só chegou, ótimo, chegou duas pessoas, que foi o Nick e o Evandro, né? Mas foi bem legal, daqui a pouco eu vou estar disponibilizando, porque eles ficaram curiosos, né? Sabe, Vitor, para saber de antecedentes dos antecedentes, né? Então, para saber como é que chegou, como é que Bitcoin, né, foi criado, como é que é isso, enfim. Então foi uma discussão mais alargada, que depois ficou bem específica mesmo, na forma de você contribuir para a rodada. Ficou bem rico mesmo, ficou bem legal. Tá? Então, essa semana vai rolar o quinto. Tá? A princípio vai ser na sexta-feira, 10 horas, né? O quinto SINCAP especial. Vamos ver se vai ser esse dia mesmo, mas a princípio vai ser quinta-feira. Perdão, sexta-feira, né? Essa sexta-feira agora, dia 11, né? Dia 11, às 10 horas da manhã, tá? Eu vou fazer a chamada como sempre faço, bonitinho, pá. E estou disponível para fazer o pareamento aí com as pessoas, como tem feito, etc. Tal. Então, eu acho que com isso a gente pode já ir finalizando, cara. Porque quando tem uma pessoa só, a gente vai bater essa conversa, né? Vai fazer esse bate-bola, faz o pareamento, fica uma coisa super dinâmica, né? E consegue passar. Eu acho que, basicamente, o que a gente tinha que fazer o registro é isso. Agora, quais são os desafios? São esses, tá, gente? Os desafios são você se apropriar, as pessoas se apropriarem, trazer isso para a cultura do projeto, envolverem a cadeia de valor do projeto, né? Esses são os desafios. Ah, quais são as demandas? Você separar tempo para poder fazer esse investimento, investimento cultural, né, para você se apropriar, e a coisa está fluindo de uma forma muito incrível. Tá? Então, fico por aqui, tá? E vamos fazer uma rodada de apreciação e check-out com você, querido. Fique à vontade. Vamos lá. É incrível, né? Como que com menos pessoas o check-in e o check-out fica uma coisa bem rápida mesmo. Em relação ao sync de hoje, eu acho que é a primeira vez que eu completo, acho que 2 ou 3 semanas comparecendo aqui, seguidas. E é legal como, por mais que seja uma coisa que tenha muita gente envolvida nos trabalhos aqui, se você está participando frequentemente, fica uma coisa muito clean, assim, dá para saber para onde estão indo as coisas. Esse mapeamento, ele ajuda muito a gente ficar por dentro de tudo. Então, mesmo eu não conseguindo ir nas syncs noturnas, porque estou me dedicando ao estudo aqui da universidade, sempre estou conversando com vocês ali, com o Cris também acompanhando os grupos e a gente fica por dentro de tudo. Então, muito bacana aí. Já acho que já vamos, nos próximos dias já vai estar liberado aí para começar a trazer mais pessoas para criar carteira, né? E vamos para cima aí dessa região Rio. E aí eu finalizo muito animado aí pelos próximos dias e para seguir aí com os projetos aí. Quem sabe daqui umas semanas aí a gente inicia um meu aí, alguma coisa do tipo, que eu percebi que tudo está convertendo para uma área mais de prospecção de pessoas, uma área mais do marketing, né? Então, quem sabe? Fechou? Então, beleza, querido. Então, é isso aí, gente. Ficamos por aqui. Hoje tem o SINCAP Geral do Rerê a partir de 8 horas da noite, horário de Brasília. Como sempre, fiquem à vontade para convidar as pessoas. Sempre tem gente nova chegando, a gente faz acolhimento. Também é uma oportunidade de fazer um sobrevoo, mas a gente não faz um sobrevoo tão detalhado como a gente faz aqui, né, no SINCAP semanal do Ciclo Ordinário. E é isso, agradeço muito aí a presença e o pareamento com o Vitor, foi muito legal mesmo, tá, querido? E vamos nessa aí, né? Vamos seguir aí, que a semana está só começando, um monte de coisa bacana, tá? E vamos nessa. Um abração, valeu, gente, até de noite, SINCAP Geral do Rei. Valeu, tchau, tchau.